Olá, pessoal do terceiro, tudo bem? Terceiro A, terceiro B, como vocês estão? Saudade de vocês, saudade das nossas aulas, saudade da nossa interação. E é com essa saudade, né, que então eu pensei em gravar as nossas videoaulas para que a gente possa ter um pouco mais de contato. Bom, pessoal, um pouquinho antes de nós sairmos, né, da gente entrar nessa quarentena, nós estávamos trabalhando com a questão do período composto, análise de período composto, né? E vamos lá resgatar um pouquinho desse assunto, desse conteúdo que nós estávamos já falando na sala de aula, tá? Então, vou resgatar um pouquinho da questão do que é período, né? Do que é período simples, do que é composto e a forma como iremos analisar a partir de agora o período composto, certo? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, eu falei para vocês nas aulas lá, quando nós estávamos trabalhando, a questão de período. O que é um período? Período, a gente demarca da seguinte maneira: é aonde está contido um enunciado, ou seja, está contido uma mensagem, certo? E para essa mensagem ser transmitida, ser passada, ela tem um início, um marco de início, e ela tem um marco da onde ela termina, né? Então, o que nós entendemos de período? Início da mensagem, término da mensagem, tá? Então, todo esse espaço por qual essa mensagem ela é escrita, é transcrita, então é chamado período, né? Certo? Então, olha só, dentro deste período, que é lá onde começa o parágrafo até o ponto final, aqui pode essa mensagem ser curta, de apenas uma palavra, né? Ou ela pode ser extensa, dando um parágrafo todo, 3 linhas e assim por diante, certo? Então, se eu disser assim, ó, silêncio, isso é um período, tá? Porque ó, houve um início, houve um final. Então, é período. Dentro desse período foi transmitida uma mensagem. Uma mensagem do quê? Ué, faça silêncio, tá? Mas esse período é curto, apenas uma palavra. Quando, dentro deste período, a mensagem ali expressa não apresentar verbo, não apresentar verbo dentro do período, nós chamamos então de frase. Essa informação escrita dentro desse período é uma frase, certo? Transmitiu uma mensagem, mas ela não possui uma ação verbal. Agora, olha só essa daqui. Fiquem em silêncio. É uma mensagem também, um período, início, fim. Dentro deste período, a mensagem expressa, a mensagem transmitida, já fez uso de verbo. Fiquem, tá? Por esse motivo, aqui, esse período, há uma oração. E aí você diz assim, professora, então assim, dentro do período vai haver uma frase ou uma oração? Sim. Lembrando que frase é todo enunciado que transmite uma mensagem que o outro entenda. Essa frase, ela pode ou não conter verbo. Quando ela não contém verbo, ela é apenas frase. Quando ela contém verbo, é como se ela evoluísse, como se ela passasse para um outro nível. E aí ela passa a ser chamada oração, tá? Geralmente, dentro dos períodos, nós trabalhamos com as orações. E é esse o nosso foco aqui. É analisar os períodos e as orações que nelas estão contidas. Ok? Muito bem. Então, olha só. Fiquem em silêncio
é uma oração e constitui um período, certo? Muito bem. Agora aí é que está o nosso foco da análise, certo? Uma vez entendido o que é período, que é lá o espaço onde a mensagem está inserida. Entendida que dentro desse período pode haver apenas uma frase ou uma frase evoluída, que é a oração quando ela tem verbo. Beleza? Ótimo. E aí vem uma outra informação. É entender que este período, ele pode ser simples, ou esse período pode ser composto. Ok? Então, ó, período é lá o espaço onde vem a minha mensagem. Esse período, ele pode ser composto por uma frase, quando não tem verbo, ou ele pode ser mais evoluído, uma oração, quando ele possui verbo. Então, para ser oração, tem que ter verbo, certo? Porque a oração, ela gira todo em torno do verbo. Muito bem. Esse período, então, esse espaço onde está a minha mensagem, ela pode ser simples, um período simples, ou um período composto. O que vai fazer o meu período ser classificado como simples ou composto? O número de orações que tiver lá dentro. Então, para analisar período, nós vamos analisar o período composto com orações, certo? Muito bem. Quando o seu período, ele apresentar uma única oração, ele vai ser período simples. Então, uma oração. Então, apresenta uma única oração, período simples. Como eu sei que aquele período tem uma única oração? Pela quantidade de verbos. Eu não disse que a oração, ela se fundamenta em torno do verbo? Muito bem. Então, de acordo com o verbo, de acordo com o número de verbos que eu tenho ali, é o número de orações que eu terei dentro desse período. Então, uma oração, período simples. Um verbo constitui uma oração, constitui um período simples. 2 ou mais verbos dentro daquele período, dentro daquele espaço de informação, então eu terei mais de uma oração e nesse sentido, então eu terei um período composto, tá? Então, 2 ou mais orações. Então, de acordo com o número de verbos que eu tiver dentro do período, é o número de orações que eu terei. Se eu tiver 5 verbos lá, professora, então você tem 5 orações, certo? Se eu tiver 2 verbos, então eu tenho 2 orações e assim sucessivamente. E se eu tenho aqui aqueles 2 verbos grudados, está fazendo, então eu tenho 2 orações? Não. Isso é uma locução não verbal indicando uma única ação. Está fazendo indica uma ação só. Isso não é locução, isso não é 2 orações. Isso é locução verbal, certo? Muito bem. Então, entenderam o que é período? Que dentro do período nós podemos ter a mensagem escrita apenas por frase ou por orações, né? Dependendo do número de orações que tivermos, vamos ter um período simples ou um período composto. Tudo bem? Muito bem. O nosso foco aqui não é falar sobre período simples. Período simples foi matéria do ano passado, quando a gente analisava sujeito, predicado, adjunto adnominal, lembra desse conteúdo todo? Então, isso aí nós fizemos análise do período simples, com uma oração só, tá? O nosso foco agora é analisar o período composto, quando tem 2 ou mais orações lá dentro do período. Nós temos agora que observar a relação que essas orações estabelecem uma com as outras, formando todo um sentido do que quer ser transmitido ali, ok? Então vamos lá. Questão de período composto. O período composto, então
nós vamos ter duas ou mais orações dentro daquele espaço, tá? E elas estão ligadas ali de alguma maneira, ok? Tem um ponto final, acabou o período. O período que nós analisamos é ele inteiro até o ponto final, certo? Muito bem. Então, período composto, ele pode se estabelecer relação de sentido de duas maneiras. Período composto por coordenação ou período composto por subordinação. O que é um período composto por coordenação? São duas ou mais orações que estão dentro daquele espaço, mas que elas têm sentido completo e não necessita da outra oração a qual ela está ligada para ela ter sentido. Se eu desmembrar uma da outra, eu consigo compreender a ação que foi realizada, a mensagem que quer ser transmitida, sem prejuízo nenhum de sentido. Então, elas são independentes. Eu posso juntá-las, separá-las a hora que eu bem entender e eu consigo compreendê-las, tá? Oração subordinada. Elas não conseguem ter essa independência. Elas são dependentes uma da outra. Elas têm uma relação de necessidade da outra para ela ter sentido, tá? Então, olha só. Coordenação. Orações independentes e dependente. Então, coordenada, independente, subordinada, dependente. Vamos ver isso no exemplo? Olha só. O príncipe salvou a princesa eles casaram e foram felizes. Certo? Então, olha só o enunciado, né? A mensagem transmitida. Período do parágrafo ao ponto final. Dentro desse período, desse espaço, está sendo transmitida uma mensagem, tá? Ela possui verbos? Sim. Quem são os verbos que está inserido dentro desse período? Salvou, casaram e foram. Ok? Muito bem. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho quantas orações? 3 orações. Então, o verbo salvou, ele já indica uma oração. O verbo casar indica a segunda oração. E o verbo foram indica a terceira oração. Certo? E aí nós vamos, então, delimitar todas as informações do primeiro verbo. Quem salvou? Quem salvou? O príncipe. Quem ele salvou? A princesa. Primeira oração, completa. O príncipe salvou a princesa. Segundo verbo, casar. Quem casou? Eles. Segunda oração, tá? Foram felizes, né? Quem foram? Eles. Né? Aí o sujeito aqui está oculto, né? Mas dá para nós sabermos quem foi pelo contexto do enunciado. Então, eles foram felizes. Pronto. Nós temos aí separadinhas as 3 orações inseridas dentro do período composto. Composto porque tem mais de uma oração ali, como que nós sabemos? Pela quantidade dos verbos enumerados, certo? Verbo 1, salvou. Verbo 2, casaram. Verbo 3, foram. Tudo bem? Muito bem. Aí é que vem agora, então, a nossa análise.
Eu sei que é um período composto pela quantidade de verbos e agora eu quero saber se esse período composto ele tem uma relação de independência ou dependência, tá? Entre as orações a qual ela tá ali passando, transmitindo, né? Então olha só, quando nós falamos assim, ó, que o príncipe salvou a princesa, que eles casaram, eles foram felizes, eu tenho informação para você completa do que aconteceu com eles, tá? Mas se de repente eu não quero passar a informação completa, se eu falar apenas que o príncipe salvou a princesa, você entendeu a mensagem que eu quis transmitir? Você entendeu o que o príncipe fez? Entendeu o que aconteceu com a princesa? Tranquilo, entendi, tranquilo. Ué, o príncipe foi lá, salvou a princesa, ela foi salva por ele, ficou tudo bem, pronto, resolveu o problema da princesa, certo? Muito bem. Se eu disser assim, que o príncipe casou com a princesa, deu para entender o que aconteceu? Deu. Eu preciso da informação anterior para eu entender que o príncipe casou com a princesa?